nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na tua casa. Senhor, por termos a liberdade de te louvar, de te adorar e aprender da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos ouvir a palavra que vai ser ministrada desta noite e nós possamos, Senhor, colocá-la em nossos corações e colocarmos em prática também, Pai, porque é a parte mais difícil. Mas com a tua graça e com a tua misericórdia em nossas vidas, Pai, poderemos colocá-la em prática, sim, com a ajuda do teu Espírito Santo, Pai. Conduz este culto até o final, Pai. Estamos aqui para ouvir tua voz, Senhor. Nos ajuda a caminhar firmes e fortes, Senhor, da tua graça. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, leremos os versículos 6 a 11. Seis a 11, irmãos, diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, irmão, nesses últimos domingos, não lembro quantos, mas a gente vem falando sobre discernimento, lembram? Falamos sobre discernindo o amor de Deus, discernindo o profeta e a profecia, discernindo uma outra coisa, não lembro mais agora o que foi, a graça de Deus, alguma coisa assim. Então hoje a gente vai falar, continuando nessa linha do discernindo a salvação, não é? Na sexta-feira passada, os irmãos sabem que nós participamos da cerimônia fúnebre do presbítero Rick. Irmão muito querido de todo mundo aqui, todo mundo sabe disso, né? E ali nós falamos sobre a nossa condição de pecadores, não é? É uma condição original de pecadores, que vai ter que morrer. Ninguém ganha essa batalha contra a morte secular, a não ser que Jesus volte antes. Senão, todo mundo vai perder essa batalha para a morte, porque isso é um decreto de Deus. Não há como vencer dela. É um decreto de Deus. Só que também, nós falamos que pelo seu poder, pela sua graça, o mesmo Deus maravilhoso, que de forma maravilhosa decretou a morte, também decretou a vida. Inclusive para esses que já estão na morte. Também decretou a vida eterna em Cristo Jesus. Com a ressurreição dos mortos, o que ele demonstrou muito claramente, por exemplo, no caso real de Lázaro, seu amigo. Lázaro, seu amigo. Então ali nós ouvimos testemunhos sobre a vida de Rick, pessoas que conviveram com ele desde jovem. Havia lá um juiz, todo de branco, eu pensava que era médico, era um juiz. E deu testemunho da sua vida de adolescente com Rick, jovem, conversão de Rick, né? Então, irmãos, nós ouvimos testemunhos ali, como a vida de Rick foi transformada a partir da conversão. Iremar, outro presbítero nosso aqui, conheceu o Rick no tempo de jovem, não era boa peça não. Então essas pessoas
viram a vida de Rick transformado e de como ele morreu em paz. Quem estava lá na hora, quando ele morreu, de como ele morreu em paz, mesmo sofrendo as dores naturais da doença dele, um câncer, né? Já com metástase espalhado pelo corpo todo. Mas morreu em paz, preparado para o encontro com o Senhor. Isso ele disse a mim mais de uma vez nas visitas que eu fiz na casa dele lá. Ele estava preparado para o encontro com o Senhor. Isso é um conforto e um consolo muito grande para quem está visitando uma pessoa doente, em fase terminal. Então isso ele me falou várias vezes. Inclusive disse que já queria partir. Irmã Wanda já me disse isso também. Eu queria partir. Já chega, né? Digamos, já chega. Eu queria ir logo me encontrar com o Senhor. Então, irmãos, isso é raro. Isso é raro. Todo mundo sabe aqui que na hora de morrer a pessoa fica alvoroçada, não quer morrer nem a pau. Como eu vi dizendo por mim, eu não morro nem a pau. Então, normalmente as pessoas não querem morrer, têm medo de morrer. Por quê? Porque tem medo de se encontrar com o justo juiz. Só por isso. Detalhe, isso está no subconsciente. A pessoa não sabe que é por isso que ele tem medo de se encontrar com o juiz, não. Isso está no subconsciente. Então, uma pessoa que é amigo de Jesus, eu quero me encontrar com ele. Eu vou encontrar o meu amigo, o meu Senhor, o meu Criador e o meu Redentor, o meu Salvador. Que coisa linda, irmãos. Por que isso? Porque esse mesmo Deus que decretou a morte, Rick estava lá morto na frente da gente, também decretou a ressurreição do dia em que ele se encontrará com o Senhor, um amigo de Jesus, que mesmo nessa vida aqui, no final da vida, já vivia vida de paz, mesmo sofrendo. Então, depois da cerimônia, aconteceu um negócio, o pastor Renan estava lá conosco. Aconteceu um fato interessante, uma pessoa chegou lá com a gente, eu e ele estávamos juntos, a pessoa chegou lá com a gente para dizer que a vida que Rick levou, como foi falado lá, qualquer um pode ver, é só querer. Basta querer ser uma boa pessoa, como Rick quis ser uma boa pessoa, e você consegue. Isso depende de nós. Essa é a filosofia humanista que tomou corpo com a psicologia e que depende de nós. É só a gente querer. As pregações é você querer. Deus vai abençoar você. Dê uma chance para Deus, Ele quer lhe abençoar. Então é só querer, prometendo salvação a consumidores de bênçãos, consumidores de religião, sem lhes dizer de que eles têm que ser salvos. Esse é o primeiro ponto. Salvação, Jesus quer lhe salvar. Salvar de quê, meu amigo? Isso ninguém diz. Jesus quer lhe salvar. Salvar de quê? Aí assim essas pessoas não sabem a essência da salvação, não sabem que a salvação pertence exclusivamente a Deus, tanto como disse lá para nós, basta querer você ser boa gente, que você, Rick resolveu ser boa gente, virou boa gente. Ele não sabe o que é conversão. Ele não sabe o que é conversão. Não são informados sobre isso. De que tem que ser salvo, não são informados que essa salvação não depende dele, depende de Deus, e também não são informados para que eles são salvos. A informação que é dada é só para ter uma boa vida. Deus vai abençoar. Esse é o único motivo das igrejas chamarem as pessoas para ser salvos, é que Deus vai abençoar vocês. Não sabem para que Deus salva os seus eleitos. Então, irmãos, vamos ver alguma coisa aqui. Doutrina, como já disseram, esse pastor só prega doutrina. E tu quer que eu pregue o quê? Entretenimento. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver de que nós precisamos ser salvos. Da morte decretada por Deus. Isso é um decreto de Deus. Precisamos ser salvos da morte. Por quê? Porque o pendor da carne, como nós lemos aqui, dá para a morte. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte. Esse é o primeiro ponto. De que eu tenho que ser salvo? Da morte.
E por que essa morte? Por causa da ira de Deus contra o pecado e contra o pecador. Isso é um decreto dele. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel disse isso. Adão, o dia que comeres, certamente morrerás. Então isso é um decreto de Deus. Nós temos que ser salvos disso. Do pendor da carne. E o que é esse pendor da carne? É a nossa inclinação natural. Nossa inclinação natural de pecadores excluídos da graça de Deus. Ele expulsou Adão lá do jardim do Éden. E agora? Quem é que vai botar a gente para dentro do Éden de novo? Só ele. Não sou eu que vou entrar lá como eu quero. E as pessoas pensam que se salva porque quer, que não basta querer ser boa gente, que ser boa gente. Não é não, irmãos. Como o apóstolo Paulo diz aqui mesmo nessa carta, lá, um pouquinho atrás, capítulo 6, versículo 103, o salário do pecado é a morte. Então, a única coisa que o pecador que vive no pendor da carne, a única coisa que ele vai receber como pagamento disso é a morte. E morte eterna. Não é só a morte de Rick que nós vimos lá. É morte eterna. O único pagamento é a morte. É disso que precisamos ser salvos. Da ira de Deus contra nós e contra os nossos pecados, que conforme a lei de Deus, condena o pecador à morte. Portanto, irmãos, essa é a primeira coisa que um pregador tem que pregar. Tanto para quem não for convertido, para quem for convertido também, para ele saber onde ele está pisando, como se diz. Em que consiste a vida dele agora, depois de salvo. Vamos chegar lá. É da ira de Deus, é da morte eterna, é do inferno que nós temos que ser salvos. As pregações até o século XIX, elas chamavam muito atenção para isso. Século XX para cá, não. Virou só bênção, bênção, bênção. Cada vez mais para bênção, 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 bênção. Responsabilidade nenhuma. Bênção, bênção. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Pronto, Deus vai ajudar. Acabou-se. O pessoal não tem mais noção nenhuma de pecado, de condenação, de inferno. Isso é negócio de filme, negócio de inferno, essas coisas. Isso não existe, não. Os crentes. Tais crentes. Muito bem, irmãos. Como pecadores, o pendor da carne, ou a inclinação natural do pecador para o pecado, faz parte da nossa própria natureza pecaminosa, irmãos queridos. É uma inimizade natural contra Deus, como o homem diz aqui, ó. Ele não está sujeito à lei, nem mesmo pode estar. O pecador natural tem uma inimizade contra Deus, ainda que ele não reconheça isso. Mas ele é um inimigo natural de Deus. É uma espécie de energia, digamos assim. Paulo mesmo diz aqui no capítulo 7, falando dele mesmo. A lei eu sei que é boa, e eu quero cumprir a lei, mas não cumpro. O que não é para eu fazer, isso eu faço. Está na lei dizendo que não é para eu fazer, mas eu não consigo, eu faço. O que é para fazer está na lei, mas o que não é para fazer, eu faço. Paulo mesmo diz dele, Paulo, desventurado homem que sou. Então ele sabia dessa natureza pecaminosa nossa, que mesmo depois de salvo, continua em nós ainda, que nós temos que mortificá-la a cada instante. E isso só é possível com o estudo e a prática da palavra de Deus. Não há outro jeito. Em oração no Espírito e em comunhão com os irmãos, não há outro jeito. Muito bem, irmãos, então é uma obsessão, é uma força irresistível. Por causa da exaltação do próprio eu. Eu, sabe? O próprio eu do pecador, que não quer admitir que depende de Deus. Irmãos, você fazer as suas coisas porque você é capaz, você não precisa de Deus. Deus não já lhe deu a capacidade? Um grande empresário desse da vida dele, daí, ateu ou o que for, ele não precisa de Deus. Ele tem uma capacidade extraordinária que foi dada por Deus. Um grande músico, um grande pintor, um grande não sei o quê, um Gilberto Gil da vida, quer que ele é macumbeiro, sei lá o que for, não interessa qual é a religião dele, mas ele sabe lá quem é Deus. Mas ele tem um dom que foi dado por Deus, ele não precisa de Deus para fazer a música e as coisas lindas que ele faz. Ele não pediu para, Senhor, me ajude aqui na composição dessa música. Ele não faz isso não. Se ele faz naturalmente, Deus já deu para ele esse dom. Ele vai ser cobrado disso.
ele tem uma vida como todo artista quase tem, totalmente pervertida. Quantos artistas morrem de câncer, ou de overdose, ou não sei o quê? Porque a vida deles, que aparenta na televisão, aquele glamour, aquela coisa linda, aquilo é tudo falso. A vida deles, na verdade, é um terror. Todos eles, não é só artista, cantor, não é jogador de futebol, é tudo assim. A vida deles é um verdadeiro terror, terrorismo. O cara não tem liberdade. Muito bem, então, irmãos, a gente tem que admitir que depende de Deus. Acontece que a nossa natureza pecaminosa tem o tal do orgulho, tem a tal da soberba, tem a tal da arrogância, tem a tal da presunção, da insatisfação com o que Deus me deu. Especialmente insatisfação com a sua situação sociocultural. Eu nasci pobre, ou eu nasci feio, ou eu nasci com cabelo que não é do jeito que eu quero, ou eu nasci, sei lá, Deus errou. Deus não teve sabedoria, competência nenhuma para me fazer. Olha como eu sou. Não estou satisfeito com isso. Então isso são características de quem domina sobre essa pessoa o pendor da carne. E são características de quem, da pessoa na qual predomina o pendor da carne. Então eu já citei aqui várias vezes em outras pregações aqui. Quem acha que não deveria ser do jeito que é, está complicado. Está complicado. Quem acha que não está onde deveria estar, o status que eu estou não é o que eu queria estar em tal lugar, está complicado. Quem acha que deveria ter o que não tem, está complicado. Tem inveja dos outros, está complicado. Você está claramente manifestando a sua reprovação à providência de Deus na sua vida. O que é que vale esse seu Deus? Nada. Deus não soube fazer as coisas para mim, saiu tudo errado. Você está reprovando o Senhor Deus, claramente. Está demonstrando claramente a sua inimizade com Deus. Você não vai aceitar a palavra de Deus de jeito nenhum. Entra aqui e sai aqui. Eu vou aceitar essa palavra de Deus o quê? Um Deus que errou tudo em mim. E mais, demonstra claramente a sua falta de amor e gratidão a esse Deus que lhe criou, que lhe deu a vida, lhe deu inteligência, lhe deu condição, que ele sabe qual. Estão lembrados da parábola de Jesus dos talentos? Ele deu a um 5. Está lá dizendo que ele deu conforme a capacidade de cada um. Quem deu a capacidade? Ele também. A um Deus deu, não foi o cara que arrumou, não. Deus deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, conforme a sua capacidade. Quem deu foi Deus. Então ninguém tem que reclamar. Eu vou trabalhar com o talento que Deus me deu. Você pode progredir com o trabalho? Progrida. Deus vai lhe dar essa capacidade também. Então, irmãos, a falta de amor, a falta de gratidão com o Senhor Deus, obviamente, as pessoas que vivem assim, não estão sujeitas à lei de Deus, nem mesmo podem estar. Porque, cadê? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Essas pessoas não recebem mais, dentro da igreja, não recebem a palavra de Deus. Por quê? Não há amor nenhum por Deus, não há gratidão nenhuma por Deus, há insatisfação o tempo todo. Não era assim que eu queria ser? Não era aqui que eu queria estar? Não era isso que eu queria ter? Complicado. Complicado, irmãos. Aí, portanto, irmãos, quando eu digo aqui que uma pessoa dessa não é salva e tal, olha, eu sei que alguém fica com raiva de mim, mas não sou eu. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não sou eu que estou dizendo, isso não é juízo de valor meu. Não pode agradar a Deus. Percebe, irmãos? De que nós precisamos ser salvos? Que não é dito em pregação nenhuma, quase. Rarissimamente você vai ouvir isso. Inclusive pregação que eles chamam de avanço missionário, de não sei o quê.
Eles vão lá e oferecer bênção para as pessoas. Eu já vi isso quantas vezes. Avanço missionário não sei para onde. Vão lá oferecer bênção. O cara quer resolver os seus problemas. Jesus quer resolver os seus problemas. Precisamos ser salvos da ira de Deus. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos queridos, nós mesmos não temos condição nenhuma de buscar a Deus, se não for Ele mesmo que nos direcionar para Ele. Como Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ninguém vem a mim se não for mandado pelo Pai. E mais, eu e o Pai somos um. Isso é mistério, nós não temos como entender isso racionalmente, mas é a explicação da Bíblia e no poder do Espírito Santo, com estudo, com oração, você vai entendendo. E mais, quanto mais você entende, mais você vê como a coisa é maravilhosa. Não é coisa de pastor dizendo, é a palavra de Deus revelando, e você quanto mais estuda, mais se aprofunda naquele conhecimento e mais fica assombrado com o Deus tremendo, o Deus que faz tremer, o Deus que causa temor, o Senhor da vida, o Senhor da morte, o Senhor do inferno, o Senhor do céu, o Senhor do pendor da carne, o Senhor do pendor da vida. É esse o Deus que ninguém fala, só fala do Deus que é amor. Irmãos queridos, desde os nossos primeiros pais, nós já excluímos Deus da nossa vida. Lembra? Pecaram, se afastaram logo de Deus. Foram eles que se afastaram de Deus. Ora, se nós, no nosso egocentrismo, rejeitamos a palavra de Deus, nada mais justo do que Ele nos excluir do seu decreto de vida eterna. Continuará no decreto. Lembra quem Jesus ressuscitou, que eu frisei? Lázaro, seu amigo. Claro que ele ressuscitou outras pessoas lá que ele nem conhecia, mas só para mostrar que ele tinha esse poder sobre a morte. Então, irmãos, olhem só. Quando nós rejeitamos, com o nosso egocentrismo, rejeitamos o Senhor, nada mais óbvio e lógico do que Ele também nos rejeitar, ou já nos rejeitou, já nos excluiu da sua glória na vida eterna. Esta é a situação de todos os pecadores em princípio. Por quê? Porque o pendor da carne dá para a morte. Porém, irmãos, nós vemos no texto, nesse mesmo versículo aqui, que o pendor da carne dá para a morte, que há um mas. Esse mas é conjunção coordenativa adversativa. Nesse caso aqui. Então, o que está para trás do mas é uma direção. O que está para frente do mas é outra direção. Contrária, exatamente contrária. Então ele diz, o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida. Tanto um lado como o outro são decreto de Deus, maravilha de Deus. Então, irmãos, olhem só. Conquanto os 3 primeiros versículos lidos aqui, nós já lemos, se concentram na situação do pecador perdido. Há um mas, para mostrar o outro lado. Né? Há um mas indicando o resultado da salvação de que o pecador perdido precisa. Contrariamente ao pendor da carne que dá para a morte, o pendor do Espírito dá para a vida. A questão é, como discernir essas coisas? Como discernir o pendor do Espírito? Como discernir? Já que esse mas exprime exatamente o contrário, uma situação e outra. Eu estou na igreja, sim, mas qual é o pendor que prevalece na minha vida? O fato de eu vir para a igreja domingo, isso não é pendor do Espírito. Isso é cultura. Isso é religião. Simplesmente religião.
Não estou dizendo que é o caso de todo mundo aqui, eu estou dizendo que o fato de eu ir para uma igreja é simplesmente religião. Hoje de manhã nós falamos aqui na cultura, no caso dos deficientes. João, que tem estudado sobre isso, lembrou aí que desde a Grécia, eu fiz uma monografia bem pouco tempo atrás. Fiz especialização em psicomotricidade e estudei isso, os inválidos, os deficientes. Sempre na história da humanidade esses deficientes foram sacrificados. Sacrificados mesmo, mortos. Aí Paulo, não, mas Deus, Paulo, o Deus dessas culturas, dizia que eles tinham que sacrificar as crianças. Então eu não vou querer agora que o camarada entenda que o meu Deus está dizendo que isso é pecado. Ele quer lá saber quem é meu Deus? Eu sei, então eu sei que nós temos que nos sacrificar pelas pessoas, mas as pessoas, no Xingu, no Brasil, ainda tem essa cultura. O menino nascer deficiente numa tribo, ele é morto, ele é sacrificado. Aqui no Brasil nós ainda temos, porque o Tupã dele lá determina isso. Quem é que vai cuidar dessa criança? Como é que essa criança vai caçar e pescar se ele é deficiente? Então, se você for pensar na lógica da vida, como eles vivem sem o Deus que é o autor da vida, eles estão certos, digamos assim. Estou entrando no mérito da questão. Nós sabemos quem é Deus, sabemos como é que Ele cuida. Como Jesus disse, foi Ele que criou o cego e o que vê, foi Ele que criou o mudo e o que fala. Pronto, então. Mas esse povo não tem esse Deus. O Deus deles é outro. A cultura deles é outra. E eles estão vivendo de acordo com a cultura deles. O que é que nós temos que fazer? Mostrar para eles quem é o Deus verdadeiro. Só isso. Aqueles que Deus escolheu lá nesse povo, Ele vai converter. Quem não, vão lhe comer assado. Vão lhe comer assado lá na tribo. Só isso. Você não tem que converter ninguém. Então, irmãos, olhem só. Esse pendor, como eu disse, o fato de estar numa igreja não quer dizer nada, não. Não quer dizer absolutamente nada. Para que Deus nos salvou? Em que consiste essa salvação? É eu só trocar um crachá? Eu era católico romano, agora eu sou evangélico. Eu era da igreja tal, agora eu sou da igreja tal. Eu troquei só o crachá. Alguns costumes, por causa da cultura, você vai mudando alguns costumes. Roupa, modo de agir, não sei o quê. Acha que isso é salvação. Então, irmãos, qual é o conceito da salvação? Discernir a salvação, como ele diz aqui, para vida e paz. Ó, como eu disse, o irmão, já na hora da morte, eu quero ir mesmo, eu quero, chega aqui, eu estou sofrendo muito aqui, eu quero me encontrar com Deus, que o Senhor acabe esse sofrimento e me leve logo de vez. Ele não está pedindo para fugir do sofrimento só, não. Nas vezes que eu visitei Rick, em que ele estava bom, sem estar sofrendo, sem nada, ele me disse a mesma coisa. Bom, conversando lá com ele, não, sem dor, sem nada, ele me disse a mesma coisa. Eu visitei Rick algumas vezes, mesmo de forma insensata, digamos assim, por causa da Covid, mas eu fui algumas vezes lá com cuidado. Ele já sem condição de ler. E eu disse para ele que, mesmo na situação em que nós estamos, com os cuidados devidos, se eles orarem, de preparassem lá de alguma forma que eu ia lá ler com ele e explicar para ele as coisas. Mas nós não conseguimos fazer isso. Então, irmãos, esse é o nosso segundo ponto aqui, digamos, o segundo aspecto que a gente tem que ver. No que consiste a salvação? Já vimos de que nós temos que ser salvos. Da ira de Deus, da morte, do inferno. É isso. Então, e no que consiste essa salvação? Nessa mesma carta, Paulo explica no capítulo 5 aqui para trás, que a justificação é pela fé. Ele fala sobre isso. Ele fala do amor de Deus que deu seu Filho. Mesmo nós sendo ainda inimigos, nós sendo ainda pecadores, irreconciliáveis por causa do pecado, Ele mesmo assim nos deu o seu Filho para resolver esse problema da inimizade. Falamos isso na aula de hoje de manhã aqui. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Não fui eu que me reconciliei com Deus, foi Ele que me reconciliou com Ele. A pessoa que não entende isso está com a salvação meio complicada, se é que é salvação. Ele não entendeu direito o que é o negócio, não. Irmãos, é por isso que eu digo, e às vezes pode parecer soberba, arrogância, ou seja lá o que for. Quem não vê a salvação como eu vejo, não é meu irmão. Em Cristo Jesus, não é. Se ele não entender a salvação do jeito que eu entendi, ele não é meu irmão. Pode até ser que nós dois estejamos errados, e todos dois vamos para o inferno. Mas ele não entender a salvação como eu entendo,
como me foi revelado, e ele ir para o céu junto comigo, isso é impossível. E isso é impossível, porque a salvação é uma só. A revelação é uma só. A santificação é uma só. Então esse papo, não, eu sou da igreja tal, mas eu entendo diferente, pois então você não é meu irmão, meu amigo. E não é arrogância minha, não. É assim que Deus diz na Bíblia. É assim que Deus diz na Bíblia. O negócio de ecumenismo, isso é invenção da Igreja Católica para trazer de volta os irmãos afastados, como eles dizem. Isso é papo furado. Deus é extremamente seletivo. Meu povo e fim de papo. Meus eleitos e fim de papo. Quem não é por mim é contra mim. Palavras do Senhor Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há meio termo, não há mais ou menos. Não há purgatório. Isso é invenção da Igreja Católica. Ou é céu ou é inferno. Então, irmãos queridos, nesse nosso segundo ponto, né, foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo no Senhor Jesus. Isso é uma maravilha que ninguém pode fazer a não ser o Senhor Deus. O próprio Filho veio para a terra, nasceu como homem, sofreu, numa família pobre, depois sofreu na cruz, tudo que passou, ressuscitou e subiu ao céu. Ele veio resolver, está consumado. Hoje de manhã falamos isso, está consumado. Isso quer dizer, não há mais dívida, não há mais o que se falar nesse assunto, Pai. Os teus eleitos, todos estão justificados, todos serão santificados, porque o Espírito Santo vem cuidar disso. E todos serão glorificados no último dia, quando direi, vinde benditos do meu Pai. Não há quem mude isso, irmãos. Isso foi decidido na eternidade. Para nós acontece no tempo, e nós temos que entender essas coisas na Bíblia e viver de acordo com esse entendimento, para que o mundo veja, para que as pessoas vejam na sua vida, no seu falar, na sua pregação, no que for. É assim que vive um filho de Deus. Esse Deus desse camado, de fato, é um Deus diferente. Eu não tenho que lutar contra ninguém. Então, irmãos, isso é uma maravilha de Deus. Nós sabemos que a salvação pertence a Deus, e os homens da Bíblia todos sabiam. Lembra de Jonas, no bucho do peixe lá? A salvação pertence a ti, Senhor. Ele sabia disso, o único jeito dele sair dali era o Senhor Deus. A salvação pertence a ti, Senhor, pertence a salvação. Quantas vezes está escrito na Bíblia isso? E quantas vezes nós repetimos isso aqui para os irmãos? É Deus quem elege na eternidade. É Deus quem chama no tempo oportuno, através de uma pregação ou de uma palavra dita por algum irmão que tem a ver com a pregação do Evangelho, dizendo a esse cidadão que ele é pecador e que o Senhor Jesus é o Salvador. Não há possibilidade de alguém ser convertido se não for assim. Não há. Ele tem que ser chamado ao arrependimento. Terceiro lugar, somos adotados como filho, a partir do momento que somos justificados com a justiça do justo que morreu na cruz, exatamente para consumar. Está consumada, a dívida dele não tem mais não, Pai. A dívida dele está consumada. Na lição de hoje está escrito, naquele tempo de Jesus, esse termo está consumado era usado por qualquer comerciante ou qualquer camada que vendesse. Quando o cara pagava a dívida, ele anotava lá onde fosse, da época dele, e dizia, está consumado. Quer dizer, não há mais débito. Não há mais débito. Era esse o sentido, e isso era um dos sentidos que era usado lá no tempo de Jesus. Está consumado. Não há mais débito. Então, irmãos queridos, já vimos. Terceiro lugar, ele é adotado, justificado pelo justo Jesus e adotado. Lembra o que está escrito lá? Para que sejamos feitos à semelhança do seu Filho Jesus Cristo, para que ele seja o primogênito dentre muitos. Romanos 8, 29, aqui mesmo. É para isso. Então, ele nos adotou como filho. Se ele nos adotou como filho, ele agora vai nos fazer agir como filhos. Eu tenho um pai, e eu tenho que honrar esse meu pai que me adotou. Eu tenho que viver do jeito que ele manda. E ficar cada vez mais parecido com ele para dizer, esse menino é filho mesmo do Senhor Deus. Esse camarada aqui é de fato filho do Senhor Deus. Esse camarada honra o pai dele. Não há coisa mais triste do que um filho que desonra um pai na nossa dispensação aqui, na nossa vida secular. Eu já vi pais arrasados por causa de um filho que o desonrou. Com o quê?
Olha os pais desse maníaco lá que está, sei aonde, em Brasília, sei lá onde, é Roraima? Goiás, pois é. Olha os pais, já apareceu o pai, já apareceu a mãe, falando sobre... Que coisa triste, que desonra, que golpe no coração de um pai e de uma mãe, se é que eles também não têm culpa naquilo. Mas olha, é terrível. Se nós aqui, um pai pecador do mesmo jeito do filho que o desonrou, pecador do mesmo jeito da filha que o desonrou, se nós ficamos arrasados com a situação, né? Imagine Deus que é santo, santíssimo, nos salvou, nos justificou, nos adotou, e agora agimos de forma a desonrar esse Deus. Ah, irmãos, isso não pode ficar assim, obviamente, ou esse Deus não seria justo. Então, queridos, preste atenção, nós sabemos disso, a salvação pertence ao Senhor, é Ele quem escolhe, de vez em quando eu repito para vocês aqui, é Ele que escolhe na eternidade, é Ele quem chama no tempo oportuno ao arrependimento, invariavelmente, na salvação é assim, é Ele quem justifica, é Ele quem adota em Cristo Jesus, é Ele quem santifica no poder do Espírito Santo, que Ele mesmo mandou, para ficar conosco aqui, nos santificando até Ele voltar, e é Ele mesmo quem no último dia, o justo juiz, bradará, para a direita, benditos do meu Pai, para a esquerda, malditos para o fogo do inferno. É até um negócio estranho de falar isso, porque ninguém fala nessa história mais de fogo do inferno, não sei em filme, é até estranho falar isso. Então, irmãos queridos, isso é uma maravilha de Deus, a salvação é uma maravilha completa de Deus. A salvação de pecadores eu já disse para vocês aqui, a maior das maravilhas que Deus faz, maior do que a criação, muito maior do que a criação, porque reparem bem, quando Deus criou todas as coisas, a salvação é dita na Bíblia várias vezes como ressurreição, como vivificação, coisa desse, regeneração, é fazer de novo. Então reparem bem, como a salvação de fato é um trabalho, digamos assim, muito maior para Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele não tinha nenhuma oposição. Ele apenas disse, faça-se e está feito. Faça-se isso, está feito. Criou uma sua imagem e semelhança, está feito. Criou uma mulher, está feito. A salvação, Ele tem oposição. Quando Ele criou, disse, haja isso, ninguém fez oposição a Ele. A salvação tem oposição. Do próprio desgraçado que vai ser salvo. O próprio desgraçado que vai ser salvo faz oposição. Está vendo? Não há sujeição a Deus, na lei de Deus, e nem pode ter. Então Deus está salvando alguém que é contra Ele. Quando Ele criou, não tinha ninguém contra Ele. Olha como a salvação é uma maravilha, muito maior do que a criação. Tanto que está escrito em Lucas, 2 vezes pelo menos, que quando um pecador se arrepende, se converte, há festa no céu. Os anjos se rejubilam diante de Deus. Um pecador foi salvo. Irmãos, o negócio é tremendo. A maravilha de Deus na conversão de um pecador é algo tremendo, é uma maravilha tremenda. Ah, Jesus quer abençoar a sua casa. Isso é papo furado. Quem é que não quer? Quem é que não quer bênção? É todo mundo crente. Então, meu Deus, eu sofro muito com isso, meus irmãos. Eu sofro muito com isso. Mas sofro mesmo. A ponto de que nem os profetas dizer, Senhor, me leve. Eu não tenho mais lugar nesse mundo, não. Eu não sou melhor que ninguém. Sou exatamente pior, que nem diz Paulo. Eu sou exatamente pior. Mas me leve logo. Não tem mais o que fazer aqui, não. Eu sofro muito. E sei que a morte vai me selar. Não pecarei mais contra o meu Deus. A morte vai me lacrar para o pecado, que irrita o meu Deus, que entristece o meu Deus, o Espírito Santo que em mim habita. E eu peco todo dia, toda hora. Eu não, nós, todo mundo. Então, irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Você já pensou o que é eu fazer coisa que desonra o meu pai? Nem pensar fazer isso no meu pai terrestre. Filho de Zé Felipe, lá em Bragança do Pará, filho de Zé Felipe. Eu já disse para vocês, no meu tempo de menino, que nem vocês aí na escola,
fazia um mal feito lá na escola, alguma coisa, pronto, ele lá vem a inspetora, não sei o quê. Quantas vezes aconteceu dela chegar na sala, na minha sala, e dizer: só tem um aqui que eu sei que não fez, Juarez. Quantas vezes aconteceu isso? Tem um aqui que eu tenho certeza que não é o autor desse negócio que fizeram aí, Juarez. O resto a gente vai investigar. Ela sabia que era meu pai. Ela conhecia o meu pai. Ela sabia que eu jamais ia fazer um negócio daquele que meu pai soubesse, por exemplo. Ela sabia disso. Nós temíamos o nosso pai. Respeitávamos o nosso pai. Fazíamos tudo para honrar o nosso pai. Meu irmão, que é pastor em Belém do Pará, quando ele tirava um 9, chegava em casa aos prantos, porque ele não podia mostrar para o papai que ele tirou um 10. Coitado, esse pobre sofreu muito com isso. Ele incutiu tanto na cabeça o negócio do papai, da gente, olha, é o nome de Deus, tem que honrar o nome de... O pobre ficou meio doente com isso. Então, quando ele tirava um 9, pense no negócio. A minha filha Geisa, já falei para vocês, eu nunca fiz isso com ela. O papai fazia com a gente. E ela só tirava 10. O boletim dela era 10 de ponta a ponta. Raramente tinha alguma matéria lá em algum lugar que não tinha um 10. E eu nunca cobrei isso dela. Então, irmãos, olhem só. Nós temos que lembrar disso. Eu tenho um nome a zelar. Que nome? O nome do meu pai. O Senhor Deus. Esse digamos assim, a essência da salvação. O que é a salvação? De que já vimos? O que é essa salvação? É algo de Deus, é soberano. Você não tem nada na salvação, a não ser andar em obediência quando é salvo. Você só anda em obediência quando é salvo. Quer dizer, já é consequência. A sua obediência em santificação já é consequência da salvação e mais. Essa obediência também vem de Deus. O estudo, a iluminação do estudo, tudo vem de Deus, do Espírito Santo. Então, irmãos, e para que Deus faz isso? Normalmente, Deus quer abençoar a sua casa, quer abençoar a sua família, quer não sei o quê, tudo. Mas para que Ele faz isso? Por que Deus quer que a minha família seja boa, pois não sei o quê? Por quê? Você vê, é rico, todo mundo rico, para começar, isso é mentira. É o contrário do que a Bíblia diz. Rico não entra no céu, é isso que a Bíblia diz. Então observe bem, o povo é tão cego, que os pastores, as igrejas, o tempo todo dizendo que Deus quer que você seja rico. Isso é o contrário do que está escrito na Bíblia. É o contrário. Rico não entra no céu, foi isso que Jesus disse. Obviamente, para Deus não é impossível. Quando Pedro disse, é assim, quem é que vai entrar no céu? Ele disse, para você isso aí é impossível, mas para Deus não. Então há algum rico que vai entrar no céu? Vai, mas é tão raro que Jesus chegou a dizer isso. Passa um camelo no fundo de uma agulha, é mais fácil que um rico entrar no céu. Então, quando a igreja está dizendo que todo mundo tem que ser rico, eles estão dizendo que todo mundo vai para o inferno, dentro das igrejas. E o povo não percebe isso. A pregação é o contrário. Jesus disse, vocês vão sofrer o cão, como a gente diz aqui, quando se converterem. As igrejas dizem que você vai ter uma vida boa, mas é o contrário. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Para quê? Para que Deus nos salva? Já vimos que, enquanto pecadores, o pendor da carne é a inclinação da carne. Enquanto estivermos nisso, não podemos agradar a Deus. Não pode agradar a Deus, não estão sujeitos à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Já vimos isso também. Já vimos de que temos que ser salvos. Já vimos isso também. Todos os nossos afetos estão direcionados a nós mesmos. E queremos que Deus autentique isso. Nossos próprios interesses. Para que eu quero ganhar mais dinheiro? Para gastar mais, só para isso. Eu não estou precisando de mais dinheiro, mas eu quero mais dinheiro para gastar mais. Com quem? Comigo. Onde é que Deus entra nessa história? Em canto nenhum. Entrará com juízo. Então, irmãos, prestem atenção. Como Paulo explica, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Lemos aqui versículo 7 e 8. Então, pelo poder de Deus, pela sua graça, Deus que decretou a morte, também decretou a vida na salvação. Ele nos salva, mas para que Ele faz isso? Para a sua glória.
não é para que a gente viva bem, é para a sua glória, porque Ele quer que nos agrademos nele, a fim de que vivamos para agradar a Ele. Lembra do Joãozinho Batista? Importa que eu diminua e Ele cresça. Hoje de manhã eu falei para vocês como a porta de Deus é estreita realmente e como Deus se revela a poucas pessoas. Hoje de manhã eu falei para vocês isso aqui. Olhem só no tempo de Jesus, ali, o único que teve a revelação de que esse homem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi João Batista. Ninguém mais. Ali era cheio de sacerdotes, escriba, fariseus, cambal. Só João Batista discerniu que aquele camarada era o Cordeiro lá da Páscoa, da libertação dos judeus, que libertou os judeus da escravidão do pecado, pois esse aqui é o Cordeiro que nos libertará da escravidão do pecado. O único a quem Deus deu esse discernimento foi João Batista. Todos os profetas pregaram antes, Isaías principalmente, disse que seria de uma virgem, disse o nome Emanuel, disse Joel, disse Miqueias, onde era, em Belém, mas não sabia quem era. Pois é, o único que discerniu foi João Batista. Na época tinha profetas também, tinha não sei o quê, tinha sacerdotes, foi só João Batista. Então, irmãos, presta atenção, irmãos queridos. Nós temos que entender isso. Deus nos salva para Ele, não é para nós não. É para que vivamos para louvor da glória dEle, não é para que vivamos bem, não. Os apóstolos viveram bem. Jesus, o filho de Maria, viveu bem? Não. Jesus nasceu numa das famílias mais pobres de Israel. Como é que a gente sabe disso? Pela oferta que eles fizeram quando foram apresentar o menino no templo. 2 rolinhas. Eram as famílias mais pobres de Israel, tinham que levar pelo menos 2 rolinhas. Foi o que eles levaram. Então, irmãos, olha só. Aqueles a quem Deus reconciliou consigo mesmo, pelo próprio Filho, pela morte do próprio Filho, em nosso lugar está consumado, estes não mais estarão sob influência do pecado. Ainda tem o pecado, ainda permanece em nós, mas como Paulo ensina tantas vezes, nós continuamos nos despindo a cada segundo desse velho homem e nos revestindo do novo homem. Nós estamos num processo de santificação. A luz do Senhor já brilhou no caminho. Eu não vou mais cair, eu posso até tropeçar numa pedra aqui e acolá, mas eu sei o caminho está na minha frente, a luz do Senhor está na minha frente. Eu vou chegar lá. Lembra da pregação passada, se eu não me engano? Há um alvo, há uma linha de chegada. O meu Senhor já percorreu o caminho e disse, vem atrás de mim. Na linha de chegada Ele está lá me esperando. Bem está, servo bom e fiel. Então, irmãos queridos, nós precisamos saber disso. Só que esses estarão sob a direção, a condução, a consolação do Espírito de Deus. Por isso que o homem diz aqui, né? Ele diz aqui em alguns versículos para frente, o 9, por exemplo, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vós quem? Ele está escrevendo para os crentes de Roma. Vós, se de fato, olha, aqui há uma outra conjunção, né? Ele está dizendo que há uma condição aqui. Se você é crente mesmo, você terá o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, então isso é sinal que você é crente mesmo. Se você não tem o Espírito de Deus, não é crente. Então, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, isso é terrível, mas é uma maravilha de Deus do mesmo jeito, da salvação. É uma maravilha de Deus. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, já está até morto. Morto para o mundo, mas para o Senhor, ele já ressuscitou. A conversão é apresentada na Bíblia como sinônimo de ressurreição, regeneração, nascer de novo.
Lembra lá de Coríntios? Aquele que está em Cristo é nova criação. Tem Bíblia que tem escrito criatura, mas é a mesma coisa. Ele foi criado de novo, ele é uma nova criatura. Aquele lá para trás já morreu. Embora ele agora vai viver mortificando essa natureza que para trás ficou, mas continua nele. A gente sabe disso na Bíblia. Ninguém vira santo aqui na terra. Porém, Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. Isso é um versículo terrível, irmãos. Maravilhosamente terrível. Então, olha, aqueles que Deus reconciliou consigo mesmo, estes não mais estarão sob a influência do pecado. Mas, ó, a adversativa, ele era do pecado, pendor da carne, mas agora é pendor do Espírito. Nós já vimos isso para trás. Então, olhem só, irmãos. Somente quando a luz do Evangelho resplandece na vida de um pecador, e esse Evangelho tem que ser chamando o pecador ao arrependimento. Esse negócio de convencer o cara para vir para a minha igreja com uma sorvetada, com uma favada, isso é papo furado. Quem faz isso é clube. Isso aí são técnicas do mundo. Encontro não sei de quê, show não sei de onde, congresso não sei de quê, isso é papo furado. Quem não se converter pelo arrependimento não é convertido. Ele é religioso, faz parte da igreja, vira pastor até. Quantos pastores eu conheço que eu sei, afirmo, não são crentes? A vida deles mostra isso. Ora, bola, Jesus não disse? Pelos frutos conhecereis? Jesus não disse isso. Eu não estou aqui querendo ser legalista, querendo ser melhor do que ninguém. Uma vez um pastor disse numa reunião nossa: você só quer ser santo? Eu quero mesmo. Deus mandou. Ser de santos como eu sou santo. Deus mandou, eu quero mesmo. Obviamente ele disse isso me ofendendo. Você só quer ser santo? Eu quero mesmo. O Senhor mandou. Infelizmente eu sei que não posso, mas luto. Eu luto para isso. Isso é uma impossibilidade, ser santo como Deus é santo. Mas ele disse: o meu alvo é perseguir. Como Paulo disse: eu não sou perfeito, mas eu prossigo para o alvo, que é a perfeição. Então, irmãos, a gente tem que saber disso. Pode cair? Pode. Até Davi, o grande Davi, Salomão, todos caíram. Então, até o pai da fé, Abraão, caiu também. Então, ninguém queira ser santarrão. Queira ser santo como Deus mandou, no poder do Espírito Santo. Oração constante no Espírito Santo. Irmãos, oração é um negócio interessante, bem rapidinho aqui. Você ouvindo a oração de um irmão, pela oração dele, você pode ser o meu santo. Porque ele aprendeu a orar, ele viveu dentro da igreja, cresceu dentro da igreja. Quer dizer, ele é um religioso, sabe como é religioso. Isso é o meu santo. Então isso aí pode enganar você. Agora, uma pessoa que você pede para orar e a pessoa não tem condição de orar, não, sabe? Aí é complicado. Aí você sabe, essa pessoa não ora. Ele não tem hábito de orar. Então, olha, presta atenção. Aquele que ora bem, bonito, pode ser simplesmente um hipócrita que nem os fariseus. Jesus disse isso. Agora, o que não sabe orar está complicado. Ele não ora. Ele não tem intimidade nenhuma com Deus. Mas vive na igreja. Então, ele é só um religioso. Muito bem, irmãos. Então, presta atenção. Somente quando a luz do Evangelho ilumina o caminho de um pecador, e isso tem que ser invariavelmente chamando ao arrependimento, lhe mostrando o que é a salvação, de que ele tem que ser salvo, qual é a essência da salvação e para que ele é salvo. Então, olhem bem, irmãos. Tem que ser mostrado a nossa falta de amizade com Deus. Tem que ser mostrado o nosso desamor para Deus. Tem que ser mostrado a nossa falta de gratidão a Deus. Falta de amor ao nosso Criador. A nossa desobediência à sua palavra. Quantas vezes eu já mostrei ali dentro, meu irmão? Preste atenção, meu irmão. Olha aqui. Sim, pastor, mas não tem mais. Olha aqui o que está dizendo aqui. Você está deliberadamente, anos a fio, quebrando isso aqui o tempo todo. É complicado. Então, irmãos, é por isso que Paulo lança a mão dessa condicionante aqui. Se, de fato, tens o Espírito, vocês são filhos de Jesus. Se não tem, não são filhos de Jesus. Então, olha só. Já vimos aqui
que o pendor da carne só pode ser percebido quando recebemos o pendor do Espírito. Se não tem condição, nem pode estar. Não é inimigo de Deus, não está sujeito à lei, nem pode estar. Então você só tem condição de entender o seu pendor para a carne quando recebe o pendor do Espírito. Senão, você vive normalmente achando que está tudo certo. Está tudo certo. E nem Saul desobedeceu claramente o profeta, quando o profeta chegou e disse, não desobedeci não. Ele nem entender que ele claramente desobedeceu, não desobedeci não. Já me foi dito isso desse jeito, de meu irmão, minha irmã, como é que você tem a cara de pau de dizer para mim aqui que você está em obediência? Estou, meu Deus do céu. Então, irmãos, presta atenção. Paulo lança a mão dessa condicionante agora aqui, ao afirmar que o pendor do pecado leva à morte, mas, contrariamente, o do Espírito leva à paz e à vida. Agora, para falar dessa paz da vida, pendor do Espírito, ele usou essa condicionante que está no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, então, a adversativa que dizia, vocês não estão mais de um lado, agora estão de outro, se... Aí ele botou uma condicionante, se de fato estáis no Espírito. Se não, meu filho, você não é dele. Se você não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus. Então preste atenção na gravidade da coisa. Se não vivemos em paz com Deus, o que se manifesta muito claramente na nossa falta de paz com os homens, com o próximo irmão, com o familiar ou com alguém que seja. Se não temos paz com as pessoas que nos rodeiam, dentro da própria igreja, ou dentro da própria família, há muitos casos em que há intrigados, digamos assim, como a gente chama na Paraíba, com alguém da própria família. Está complicado. Como é que você vem dizer que tem paz com Deus? Mas como? Como João diz na sua carta, quem diz que ama a Deus a quem não vê? E não ama seu irmão a quem vê? É um mentiroso. Está escrito essa palavra lá, mentiroso. Então, irmãos, se não vivemos em paz com Deus e com os irmãos, claro que ainda permanecemos sob o pendor da carne, sob o domínio do pecado, inimigos de Deus, não sujeitos à lei de Deus, e nem pode estar, já que não recebeu a revelação de Deus do que é a salvação. Lembra de João Batista? Só ele recebeu a revelação de que Jesus era o Cordeiro de Deus. Estava cheio de autoridade, inclusive lá atrás dele, vinha aqui para o senhor batizar, tudo. Cheio de religioso lá. Então, irmãos, de forma totalmente diferente, se fomos salvos, estamos terminando, esta maravilha nos é revelada. E se ela nos é revelada, será evidenciada naturalmente e obrigatoriamente, digamos assim, em uma vida abundante e cheia de paz, que nem o homem diz aqui. Sejam quais forem as circunstâncias. Deus não tem que mudar as circunstâncias para eu ficar em paz. Não, eu estou em paz com Deus, com a criação, com a situação em que eu estou. Eu vou trabalhar, eu vou lutar se o negócio está difícil. Deus me dá essa condição. Hoje, irmãos, eu parei no sinal ali, e o cidadão vinha com aquela carroça dele de papelão, quase vazia. 5 e pouco da tarde. Ou seja, aquele cidadão, esses catadores de papelão são trabalhadores. Então esse pobre já tinha andado ali o dia todo com a caixinha dele e não colheu lá grande coisa, porque está quase tudo parado, né? Aí eu vi, quando eu parei, ele parou lá no sinal, ele pensou um pouco ainda lá com a carrocinha dele, aí deixou a carroça e foi lá na frente do sinal falar com alguém de Magalhães, tem dinheiro aí? Não, ele está sem nem um centavo aqui. Eu digo, meu Deus do céu. Esse homem é um trabalhador, esse homem tinha que ser ajudado, esse homem passou o dia todo catando, não catou nada. Vai chegar em casa agora com filho, neto, sei lá quanto, dentro de casa, sem ter o que comer. Meu Deus do céu. Aqueles ficam pedindo isso, não, me ajude, aquilo ali é um bando de safado, na grande maioria. Mas aquele homem é um trabalhador, eu vi. Isso é um trabalhador, voltando depois de um dia de trabalho sem levar nada para casa. Oh meu Deus, misericórdia, Senhor, do teu povo, misericórdia. Então, irmãos, o crente, aquele que recebe a revelação da salvação, ele fica em paz em qualquer situação. Como Paulo disse na carta aos Filipenses, eu sei ser alegre na fome. Eu sei ser alegre quando eu tenho pão. Eu sei ser alegre quando estou com frio. Eu sei ser alegre quando estou com calor.
Eu sei se alegre quando estou bem vestido, eu sei se alegre quando estou só com uma cueca aqui dentro da prisão. Então é isso como está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus. Eu sei para que eu fui salvo. Então, irmãos, se fomos salvos, o pendor da carne está morto, continua na gente, mas ele não nos domina mais. E nós buscaremos a justiça de Deus. Lembra de Jesus sobre comer, beber, vestir, dormir, onde temporar? Buscai em primeiro lugar a justiça de Deus. Essas coisas serão acrescentadas. E como é que eu vou buscar essa justiça de Deus? Pelo estudo diligente da sua palavra. Não há outro jeito. Não há outro jeito. É o estudo diligente da palavra, na comunhão dos irmãos, em oração, no Espírito, sua vida de oração. Não é reunião de oração coisa nenhuma, não. É você, é a sua vida com Deus. Se for necessário fazer uma reunião, faça-se a reunião. Com que intuito? Qual é o propósito? Essa reunião para orar. E por que você não ora na sua casa? Isso é papo furado. Manipulação do emocionalismo das pessoas. Então, irmãos, nós buscaremos a justiça de Deus, vivendo para, em primeiro lugar, agradá-lo. Lembra lá no Salmo, eu acho que é o 73? Entrega, 37 aliás. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Trabalhe no Senhor, viva no Senhor, as circunstâncias, deixe que Deus mude as circunstâncias. Mas eu estou passando necessidade. Sim, essa necessidade vai ser suprida de alguma forma. Então, irmãos, olha, para agradá-lo, sabendo que a salvação pertence a Ele, pela sua graça, pelo seu poder. Aí o homem nos dá uma informação aqui preciosíssima, que ele dá também aos Efésios. O mesmo poder que ele usou, digamos assim, no Senhor Jesus. 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Atenção agora. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, desse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do mesmo Espírito que em vós habita. Lá em Efésios, de uma forma tremenda, Paulo diz isso. Meu Deus do céu, as pessoas que leem aquilo ali acham que se salvam porque quer. Meu Deus do céu, é complicado. O homem diz assim também, ó. Eu oro por vocês. Paulo está dizendo, eu não cesso de orar por vocês, para que o Senhor do nosso Senhor, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança da glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder que ele exerceu em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Meu Deus do céu, quem pensar que se converte porque quer, como o homem disse lá, não, basta a gente querer que a gente... Meu Deus do céu, meu amigo, você sabe o que é a conversão? Não, por isso que eu digo, esse cara não é meu irmão. Só se ele for convertido, senão ele não será meu irmão nunca. Ele não vai para o lugar que eu vou. Então, irmãos, concluindo, já vimos aqui o 10 e o 11. É para isso que nós somos eleitos. Para nos agradar em Deus e agora, uma vez salvos, agradar a Deus com nossas vidas de santidade. O homem passa a dizer isso no restante da carta. Lá no capítulo 12 especificamente, já houve várias pregações aqui no 12, 1 e 2.
Não vos conformeis, a cultura, não vos conformeis, não assuma a cultura do mundo. Antes, transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente. O que é essa renovação da vossa mente? O estudo da palavra de Deus, para que você, inclusive à noite, dormindo, o Senhor lhe ensine, e não assistindo porcaria de Fantástico. Depois da pregação, adiantou o quê? A pregação aqui. Se você vai assistir um filme quando chegar em casa antes de dormir. Eu já disse, todos nós temos um altar para Belial nas nossas casas, na sala de televisão. Muito bem, meus filhos. Vivemos ainda neste mundo corrompido, mas já no pendor do Espírito. Sim, o Espírito habita em nós. E isso vai ser demonstrado na nossa vida, porque nós vamos viver conforme o decreto maravilhoso do Senhor que nos salvou. Ou então vamos continuar vivendo no decreto também maravilhoso da morte eterna. Então a gente tem que saber dessas coisas, meus filhos. A gente tem que saber dessas coisas. Porque nós estamos vivendo aqui ainda nesse mundo, condenado pelo próprio Deus. Só que nós vamos viver já transformados e em transformação até alcançar a imagem do Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 29, mais na frente aqui o homem diz isso. Que Deus, pois, nos conceda a graça de discernir o que é essa salvação, como é que ela se dá e para que é que Ele nos salva. Por meio do seu Espírito, pelo estudo da palavra, ensinamento do pastor, dos presbíteros. E como seria bom se eu pudesse dizer aqui, e o ensino dos pais, que nós façamos isso, irmãos, a fim de que vivamos realmente para louvor da glória do nosso Deus. Amém.